Trazendo aqui então uma situação específica que o pessoal pergunta, né, e muitas vezes fala sobre determinado problema, você tem um sistema com volume e carga muito divergentes entre consulta e alteração. Então você acaba fazendo muito mais consulta, pouca alteração no seu sistema, por exemplo, em termos de banco de dados, né? Constantemente suas queries ficam presas por algum lock da tabela. Em determinado período do dia ou do mês acontece de você ter mais alteração ou você ter mais query, e esse balanço entre query e alteração, né, consulta e alteração do banco de dados, acaba onerando muito o seu banco de dados e por consequência a sua aplicação. Qual seria uma solução proposta para resolver esse tipo de problema? Vamos lá. Então, como eu comentei, né, você tem um desbalanço muito grande entre a parte de consulta e alteração no banco, por exemplo, né? E constantemente você tem lá consulta que fica presa por causa de transação aberta no banco. Você tem algo muito desigual a relação entre consulta e alteração. O que seria uma solução proposta, tá? Obviamente, tem que ser analisado vários pontos, como eu já comentei aqui. Mas uma estratégia que pode ser utilizada é a parte de CQRS, né? E o que seria CQRS? Command Query Responsibility Segregation. É basicamente você segregar a responsabilidade entre alteração e consulta na sua aplicação. Muitas vezes, quando você tem essa diferença muito grande entre alteração e consulta, e você tem um sistema só, uma solução só que trabalha com essas duas tarefas de forma unificada, você acaba não conseguindo dar escala em uma ou em outra individualmente. Você não consegue muitas vezes escalar, por exemplo, para deixar a sua consulta, né, as suas consultas muito mais rápidas, destinar recurso para que essa consulta seja mais rápida, sendo que você utiliza o mesmo banco, você utiliza a mesma estrutura. Então, se você quiser escalar, você tem que escalar como um todo. Como que a gente pode resolver isso? Então, com o CQRS, eu tenho a divisão entre a parte de alteração, né, que seria isso aqui, onde eu tenho aqui a minha UI, né, o meu cliente aqui fazendo determinadas tarefas, fazendo requisições que alterem o comportamento de alguma entidade, né, dentro do meu sistema. Então, isso é representado por comandos. Beleza? Esses comandos são formados a partir daqui, são construídos e vão aí através de um bus para serem executados aqui no Command Handler. Aí que é uma estrutura para manipular esse comando, beleza? Então aqui você vai alterar, você vai fazer tudo que você tiver que fazer. Você vai chamar, por exemplo, um repositório, vai trabalhar com o domain, a questão das suas entidades e tudo mais. Você vai trabalhar com isso e vai persistir no banco, né, utilizando um repositório, por exemplo. Então aqui vamos supor que você tem nesse repositório você tem um banco de dados SQL, então um SQL Server, por exemplo, um Postgres, enfim. E beleza, você faz toda essa questão de gerar o comando, processar o comando, persistir o que precisa ser persistido no banco de dados relacional. E aí, se você tivesse um modelo convencional de consulta, a UI simplesmente iria vir aqui e iria consultar esses dados nesse SQL Server, que é o mesmo banco, correto? Porém, você está querendo segregar isso, né? Tanto na aplicação quanto em banco, por exemplo, né? Você quer separar até o banco de escrita do banco de leitura. Então, o banco de escrita é esse relacional, nesse caso,
E aí o banco de leitura é um outro que a gente vai escolher. Então, como que funcionaria a leitura? E depois eu vou falar o detalhe que une esses dois. A leitura iria criar aqui executar, né, criar uma query. Vai ter uma camada que você vai especificar essa query. Você tem uma camada de dados aqui que vai saber conversar com o banco de dados de leitura. E simplesmente você vai direto no banco de dados de leitura. Mas beleza, qual que é esse banco? Aí depende, né? Geralmente o que é utilizado? Você tem bancos de dados não normalizados, tá? Ou desnormalizados, chame como quiser. Então, NoSQL geralmente é uma escolha para um banco de leitura. Por quê? Porque quando você for consultar, você vai tentar deixar esses dados do banco de leitura o mais próximo possível do que precisa ser consumido. Então, se você precisa ter 5 informações na tela, você vai criar lá um documento, enfim, né, que vai ter o NoSQL geralmente trabalha aí com a parte de JSON, né? Então você vai persistir um JSON lá no formato muito próximo do que vai ser consumido aqui em cima. Então você tem uma agilidade muito grande em fazer esse tipo de consulta, porque se fosse um banco de dados SQL, por exemplo, né? Muitas vezes tem que fazer vários inner joins, tem que fazer consultar várias tabelas ao mesmo tempo para chegar numa informação que você quer aqui na UI. E você desnormalizando isso, trazendo os dados, deixando eles de forma um pouco mais flat, né? Você deixando eles mais prontos. Então, uma linha aqui que você queria consultar é basicamente uma linha que está aqui no seu banco de leitura. Se fosse um SQL, muitas vezes você tem que fazer um inner join com 2, 3 tabelas para trazer a descrição daqueles códigos e tudo mais. Então você prepara esse banco para que ele tenha dados mais próximos do que precisa ser consumido. Aí vem a pergunta, tá, mas se eu persistir esses dados no SQL Server em X tabelas, né? Vamos supor que um formulário lá gerou cadastro em 3 tabelas, tá? Como que eu vou fazer com que esse dado que foi persistido aqui, que só existe aqui até então, acabou de ser cadastrado, seja salvo nesse banco de dados de leitura? Então, para isso você utiliza algumas estratégias, como por exemplo os domain events, né? Você trabalha com a parte de eventos. Toda vez que você salvar um dado aqui, por exemplo, você dispara um evento, né, para algum barramento. No caso aqui ele não está especificando como que essa comunicação vai ser feita, se ela vai ser feita internamente na própria aplicação ou não, tá? Mas aqui já vou comentar um detalhe também. Você vai gerar um evento falando que o formulário foi cadastrado e você comunica uma parte da sua aplicação que vai receber esse evento, que seria o Event Handler aqui, né? Vai processar esse evento e vai saber, opa, tal dado foi cadastrado na base, então eu tenho que pegar esse dado, transformar ele de alguma forma para que ele seja persistido na base de leitura, no formato já pré-especificado, que está muito mais próximo do que vai ser consumido, enfim, tudo aquilo que eu já falei. Geralmente essa comunicação é feita através de eventos e é transportada através de mensagens, tá? Essas mensagens, elas caem numa fila, né? E quem gerencia isso, geralmente, é um message broker. Então, por exemplo, você tem aí um RabbitMQ, né? Que é um message broker que pega, enfilera essas mensagens e aí em algum lugar aqui você vai ter um consumer, né? Algo que roda assincronamente
né, trabalhando para ler as mensagens dessas filas do Rabbit. E aí sim, apartado dessa aplicação aqui, você faz o processamento desses eventos e a inserção desses dados no banco de leitura. Então perceba que você não onera a aplicação que está rodando aqui na parte de alteração, porque simplesmente ela vai inserir, você vai gerar um evento que vai cair numa fila e acabou a relação aqui, né? Essa parte, esse trecho não trabalha ativamente para atualizar aquilo lá, para atualizar a base de leitura. Então você tem outro cara que pode ser escalado independentemente também, caso você tenha muito volume aqui, e você vai inserindo esses dados no banco de leitura, né? Vai fazendo a sincronização, né? Então você tem lá uma atualização dos dados de forma assíncrona do que foi cadastrado, o que vai estar na base de leitura. E isso tudo se comunicando por eventos e sendo transportado através de mensagens. É mais ou menos essa ideia, porque dessa forma você separa em um banco de dados uma estrutura, tanto separação lógica da aplicação quanto separação física dos bancos de dados, a parte de alteração, que vai passar pelos comandos, toda a lógica de negócio e tudo mais, vai inserir esses dados, e aí separa as queries com o banco de dados leitura, que já é destinado a oferecer um formato aqui muito mais próximo, muito mais fácil e rápido de ser consumido, e separado em outro banco também. Um detalhe importante é: eu cadastrei isso aqui, né? Em quanto tempo isso aqui vai estar disponível no banco de leitura? Aí você tem várias estratégias de atualização de dados, né? Que pode ser atualização imediata, né? Você pode trabalhar com atualização assíncrona, que é mais ou menos esse modelo que eu falei aqui, né? E lembrando, nessa atualização assíncrona, você vai ter um pequeno delay, né? Dependendo de como isso é processado, um pequeno delay da existência do cadastro no banco de gravação, né, de escrita aqui, em relação ao banco de leitura, né, que é a consistência eventual, né?